Olá, eu sou o professor Luciano e vim falar sobre esse aparelhozinho, é o oxímetro de pulso, não porque ele é usado no pulso, mas porque ele mede a pulsação, né, por meio de pulsação. Ele mede a saturação, né? Tá todo mundo comprando esse aparelhozinho, esse aparelho. Será que a gente entende, né, como é que ele usa, como é que ele funciona? Então aqui vamos desmiuçar aqui como usar, como é que ele funciona e para que serve esse oxímetro aqui e o que é saturação do sangue. Qual é a relação, né, do oxigênio, do sangue, da atividade física, né, no caso aqui a educação física, que é a minha área. Que você que já acompanhou as outras aulas minhas, você que já é aluno meu, já viu fazer essa pergunta assim: qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, né? Ah, professor, já sei, a gente abre o olho, a gente chora. Não, a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é respirar. Então quando a gente respira, né, a vida começa. Você pode, né, fazer o seu CPF, pode fazer uma nova inscrição de CPF. E qual a última coisa que a gente faz quando a gente morre? Ah, fecha o olho, né, grita, chora. Não, a última coisa que a gente faz quando a gente morre é parar de respirar. Então, quando vem a primeira inspiração, a vida começa, e quando vai o último suspiro, a vida acaba. O que tem de tão importante que a gente precisa respirar para viver? Quando a gente para de respirar, a gente deixa de viver. É o oxigênio. A gente precisa de oxigênio para estar vivendo. Se não tem oxigênio, não tem vida no organismo, no corpo humano. A gente respira, o oxigênio vem para o pulmão leva para o coração leva para o sangue, e o sangue faz esse transporte do oxigênio, do oxigênio, né? O sangue fica rico em oxigênio e vai para todas as partes do corpo, todos os tecidos. O corpo, os órgãos utilizam esse oxigênio, devolvem gás carbônico através das veias, às vezes retorna ao coração, o coração devolve para o pulmão, e aí você devolve o gás carbônico para a natureza, vai fazendo esse ciclo, essa troca de respirar, né, de obter o oxigênio e devolver o gás carbônico. Então o oxigênio é fundamental para a nossa vida. Se não tem oxigênio, não tem vida. Então esse aparelhozinho aqui, o oxímetro, ele vai medir quanto de oxigênio, quantos por cento de oxigênio você tá com, seu sangue está transportando para os tecidos. E aí preconiza que tem que ter até 93, digamos assim. Menos que isso já começa a ser problemático, você pode ter... Menos que isso é problemático e você pode vir a ter vários problemas. Então, como é silencioso, o seu coração trabalha silencioso. Você não tem sintomas. E quando você vai ter sintoma é porque você já está mal, você está muito mal. Para você detectar de forma precoce se o seu coração está tendo problema em levar oxigênio para os seus órgãos, a gente utiliza o oxímetro. Esse aparelho é bom porque ele não é invasivo, tá? A outra forma que a gente tinha antes de inventar esses aparelhozinhos, a gente tinha que furar a veia, cortar a veia e medir o sangue. Com esse aparelhozinho aqui, ele não é invasivo. Você não precisa cortar, furar sua veia nem sua artéria, né? Você consegue de forma indireta fazer o cálculo com esse aparelhozinho. Então, na verdade, esse aparelho mede a nossa capacidade de captar o oxigênio do ambiente e trazer para o nosso corpo utilizar esse oxigênio. Ele é simples. Ele não é invasivo, você não precisa furar, né? Não precisa ter a picadinha da injeção. E não tem tanto segredo assim para poder utilizá-lo. A pessoa vai só encaixar nas extremidades, né? A gente utiliza o dedo, mas no hospital você já viu, né, utilizando a extremidade aqui da orelha, a extremidade do dedo do pé, mas na casa aqui a gente vai encaixar bem o dedo. Encaixou como se fosse um dedal. E a gente, basta apertar aqui esse visor, que ele vai ligar, e vamos ficar esperando o resultado que vai aparecer aqui nesse visor. Existem alguns aparelhos celular que pode pegar digital, alguns smartphones, né, que tem esse aplicativo, mas eles não são confiáveis, né, ele não é aceito, ele não é aprovado, né, pelos médicos. Então, se você tem condição de ter um aparelhozinho desse aqui, fica 150, 200 reais. Você consegue comprar um aparelhozinho desse aqui. E aqui nesse visor, ele vai mostrar as medidas da saturação do sangue e dos seus batimentos cardíacos. Então vamos ver que a saturação, a minha está dando aqui 97. Quando começar a dar abaixo de 95, 93, é bom você procurar um médico para ele examinar melhor por que o seu sangue não está saturando oxigênio suficiente para te manter com saúde. Esse aparelhozinho aqui, ele tem um erro de 2%.
O que significa? Quando ele mediu aqui 97, né, que está aqui no meu, pode ser que ele seja 2% a mais ou 2% a menos. Isso aqui é a precisão dele, tá? Então ele pode estar 99 ou pode estar aqui 95. Então ele está aqui, né, num parâmetro aceitável para a saúde. E aqui ele vai medir também os batimentos cardíacos. Quanto melhor você tiver condicionado, menos o seu coração precisa trabalhar para poder levar o oxigênio através do sangue para todo o seu corpo. Então, esse batimento em repouso é bom que esteja abaixo de 100, né? O meu está aqui dando 74, 75, tá normal. Se você está parado, sem fazer nada, descansando, não fez nenhuma atividade física, não fez exercício e está dando mais de 100, o seu coração está tendo que trabalhar muito para poder manter o nível básico, para manter simplesmente a sua vida. Você está descondicionado fisicamente, provavelmente você está sedentário, está precisando de fazer mais exercícios, risco de ter pressão alta, porque o seu coração vai ter que fazer mais pressão na hora de contrair e levar o sangue para todas as partes do seu corpo, tá? Então aqui está o batimento cardíaco, o meu está estando abaixo de 100, tá? De 60 a 100, você vai ver atletas, pessoas bem condicionadas vão ter batimento cardíaco 60 em repouso. Até 100, se o senhor já está mais de 100, você está descondicionado, você tem que fazer exercício físico regularmente. Então, tá aqui a saturação. Se está aqui dando 95, o erro desse aparelho é até 2%. Então, deu 93, pode ser que esteja 95. Ou pode ser que esteja 91. É aquela margem de erro. Se deu 93, 94, procura o médico. Pode ser que você esteja com problema. O que pode dar um erro aqui na leitura desse aparelhozinho? Não colocou de forma adequada. Não colocou o dedo todo. Se você está falando enquanto está fazendo, a pessoa está inquieta, não conseguiu ficar quieta, não. Para, relaxa, deita, de preferência ou senta, fica quietinho e coloca aqui. Fica calmo, espera, tranquilo, relaxa, mede uma vez, no outro dia mede de novo, vai medindo, faz assim uma semana e faz a média dessa semana, tá? Para você ter uma noção exata de como está a saturação sanguínea no seu corpo. Com a Covid, né, o pessoal a gente usava antes aqui no hospital, né, a gente viu em hospital, mas com a Covid aqui o pessoal todo mundo começou a comprar bastante esse oxímetro, esse aparelhozinho aqui, oxímetro de pulso. Ele não mede o pulso, ele mede as extremidades, pulso porque ele mede a pulsação, né, sanguínea, a pulsação dos nossos batimentos cardíacos. E para o paciente que teve Covid ou está com risco, né, de Covid, ele mede a saturação, que importa, né, essa saturação do sangue que... Com o Covid, como acomete, né, problema da respiração, do pulmão, ele inflama, seu pulmão fica com dificuldade de levar oxigênio suficiente. Como o seu organismo é perfeito e trabalha muito bem, se você tem um problema, alguma falha nisso, o seu corpo vai suprir isso, vai suprir ao máximo e você não vai ter aparentemente nenhum sintoma. Quando você vier ter um sintoma, é que você já está gravíssimo, você está muito ruim. É a mesma coisa da pressão alta. A pessoa que tem pressão alta não tem nenhum sintoma aparente. Quando ela vai ter um sintoma, geralmente é um AVC, um derrame, um infarto, ela já está morrendo, tá? Se ela não medir com um aparelho de pressão alta, ela não vai saber. A mesma coisa que o oxímetro. Você não sabe como está a sua saturação, porque o seu corpo supre isso. Quando você vir até algum sintoma, é porque você já está muito, muito mal, já está gravíssimo. Esse aparelhozinho aqui previne. Então, se você vai controlando a saturação do sangue, se você quer ver que abaixou, você já vai ter que correr, pedir uma ajuda médica para não deixar agravar, porque se ficar grave, né, compromete. Qual outros erros que podem vir a dar aqui, atrapalhar a medida, essa medição? Há pessoas que pintam a unha, pintar a unha de vermelha, porque isso aqui é um infravermelho. É uma luzinha infravermelha, vou ligar aqui, e essa luzinha infravermelha, ela atravessa, tá vendo aqui, ó? Ela joga uma luz. Se vocês vão ver, acho que dá para ver aqui a luz, né? Ele joga essa luz infravermelha e tem um sensor aqui do outro lado que vai fazer a captação. Esse sensor vai atravessar seu dedo, essa luz infravermelha, e vai medir os glóbulos, as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue que são responsáveis pelo transporte do oxigênio. Através dessa contagem, ele vai fazer um cálculo matemático, lá que já tem no programa dele, e vai fazer uma estimativa que tem aqui, no caso aqui desse aparelho, uma aproximação de erro de 2%. Ele pode errar até 2%. Então, se você mede 95, pode ser que esteja 97 ou 93. Por isso que deu 95, procura um médico, né?
para poder investigar. Acima disso é o que a gente preconiza como normal, é o suficiente para poder levar o oxigênio para todas as partes do seu corpo. Por isso a importância de quem está com Covid, quem teve o Covid, ficar fazendo esse acompanhamento para não deixar chegar à forma grave. Esse equipamento, ele envolve o seu dedo, ele emite um raio de luz, né? E a hemoglobina, né? A oxohemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio, vai ser medida aqui e vai falar a sua saturação, ou seja, quanto de sangue o seu corpo está conseguindo absorver e utilizar, né? Levando através do sangue para todo o seu corpo. Então, para fazer uma medição correta e não ter nenhuma alteração, não bote esmalte forte, principalmente esmalte de cor escuras, esmalte vermelho, isso vai atrapalhar o infravermelho, a leitura, a luzinha que está aqui dentro, tá? Pessoas com pigmentação muito escura, pessoas muito negras, né? Também pode ser que tenham alguma alteração. Muita luz no ambiente, se o ambiente está muito claro, muita luminosidade, né? Pode ser também que atrapalhe aqui a leitura do ambiente. A pessoa não ficar relaxada, a pessoa não ficar calma, ela ficar mexendo muito, falando. Então, tem que ficar calmo, parado, de preferência parar aqui alguns minutinhos, respira com calma, coloca e faz a leitura, tá? Tem alguma ferida no dedo também, pode vir a dar alguma alteração. Se a pessoa já tem alguma doença crônica, né, do pulmão, se ela já tem bronquite, se ela é asmática, se é fumante também, vai dar, porque só por si só, se a pessoa é sedentária, muito, né, um nível muito alto de sedentarismo, por si só, já agrava e dificulta a absorção e o transporte de oxigênio no corpo. Então esse é um equipamento simples que permite que leigos, né, consigam utilizá-lo, obter a informação na tela dele. E eu estou aqui te explicando para você interpretar o que significa, né, esses numerozinhos aqui que saem na telinha do oxímetro. Como o coronavírus, né, afeta o oxigênio no sangue, né? Um dos sintomas, da forma mais grave desse coronavírus, tem levado a mortes, né, e a internações pela insuficiência respiratória. Então, se você teve Covid, se você está com sintoma de Covid e tem condições de ter um aparelho desse, é importante para você estar medindo a saturação sanguínea de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que seu sangue está transportando para todas as partes do seu corpo para te manter vivo e saudável. Então, esse aparelhozinho aqui, o oxímetro, pode detectar alguma alteração com antecedência, antes que o caso se torne muito grave. Tá aí a importância de quem teve coronavírus ter esse aparelhozinho aqui para estar monitorando a saturação sanguínea. O coronavírus inflama o seu pulmão. Imagina quando você tem uma espinha no rosto, ela não fica doída, inflamada, né? Sai aquele líquidozinho. A mesma coisa acontece com o pulmão da gente, da pessoa que teve coronavírus. Só que a pessoa não consegue ver, a não ser que faça uma ressonância magnética. Às vezes a pessoa nem sabe que tem o coronavírus, porque muitos pacientes não têm sintomas, ou têm sintomas muito leves, eles são assintomáticos. E mesmo as pessoas que têm, né, na forma leve, eles não percebem. Só vão perceber essa inflamação quando já comprometeu bastante o pulmão. E aí já pode ser tarde demais, infelizmente pode ser fatal. Quanto mais rápido for o diagnóstico, mais rápido será o tratamento, né? Quanto mais precoce se detectar, a maior chance de sucesso, tá? Não espere ter sintomas, falta de ar para procurar o médico, porque aí vai ser tarde demais. No caso do coronavírus, o melhor tratamento, fazer exercícios físicos. Você vai melhorar sua capacidade pulmonar, sua respiração, seu transporte de oxigênio. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para prevenir o coronavírus, é fazer exercício físico regularmente. Depois, monitorar e sentir qualquer sintoma do coronavírus, procura fazer o teste se você está com Covid. Se tiver, monitora. Teve alguma baixa na saturação, corre para poder começar o tratamento precoce o quanto antes. Quem demorou para fazer isso, infelizmente, foi para UTI e até morreu. Quando você faz exercícios físicos, o seu sistema respiratório, durante esse exercício físico, né,
ele melhora a sua oxigenação, ele faz melhor essa renovação de oxigênio no sangue. Ela renova esses gases, ele permite que o CO2 saia, né, e o oxigênio entre, ele garante um melhor funcionamento, né, e um funcionamento apropriado, né, dessas demandas, dessas trocas de gases. Quando você faz exercícios físicos, a ventilação aumenta imediatamente, a ventilação pulmonar, a sua respiração, devido à sua atividade muscular, né, que já de imediato estimula o seu centro respiratório. Quando você faz exercícios físicos, quais as respostas fisiológicas, né, que o seu corpo adquire como melhoria? Ele aumenta o número de alvéolos, ele aumenta a sua ventilação, ele faz uma broncodilatação. Ou seja, todas essas adaptações fisiológicas melhoram a sua captação de oxigênio. Você vai conseguir não respirar mais oxigênio, mas transportar e utilizar mais oxigênio. Vai melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória. Seu coração passa a receber e distribuir mais oxigênio. O seu sangue vai ser mais eficiente assim na distribuição do oxigênio para todo o seu organismo. O seu coração fica forte, fica maior. Ele vai bombear mais sangue. A cada batimento cardíaco, quando você ligar aqui o aparelhozinho, ele vai falar a saturação do sangue, ele vai também dar os batimentos cardíacos, ou seja, quantos batimentos, BPM, quantos batimentos por minuto o seu coração dá para poder manter o seu corpo vivo. Se o seu coração trabalha menor, ele vai precisar bater menos, ele vai ser mais eficiente. Você vai ter mais qualidade. Quanto mais lento o seu coração for, principalmente em repouso, quanto menos batimentos tiver, significa que você está com maior aptidão física, você está com mais saúde. Seus músculos, o coração é um músculo, ele está sendo mais eficiente. Quando você faz exercício físico, os seus músculos, de forma geral, ficam maiores, aumentam o tônus. Isso te ajuda a queimar mais gordura, ele te queima mais caloria. Nessa queima de gordura, para que você queime caloria, você precisa de oxigênio. Se não tiver oxigênio, essa queima de caloria não acontece. Para você emagrecer, para você conseguir ter resultado nos exercícios, você precisa ter uma respiração boa. Como é que você tem? Fazendo exercícios físicos regularmente. Faça exercício físico e tudo vai melhorar na sua vida. Então tá aqui, ó. Tá os batimentos cardíacos, né? Tá aqui, ó. Falando que eu tô com 85 batimentos cardíacos por minuto. Para eu estar aqui falando com você, né? Nessa emoção de estar falando contigo aqui na câmera, gravando esse vídeo, e mantendo aqui meu corpo vivo, sentado, sem fazer nenhum exercício físico. Ele está precisando bater 85 vezes por minuto. Se eu começar a correr, fazer na minha aula, né? Fazer nossa aula, você vai ver que vai aumentar, vai para 100 e poucos batimentos cardíacos, tá? O oxímetro, com esse que mede aqui os batimentos cardíacos, ele seria uma boa forma de monitorar um exercício físico? Não, eu como professor de educação física diria que não. Ele é essencial, bacana, para poder ver a saturação antes, de repente durante o exercício também fazer outra medição e ao final também ver como é que é a recuperação e anotando isso durante a semana e vendo como vai progredindo isso. Para monitorar o exercício físico, já é melhor o monitor cardíaco, aquele que você bota uma cinta torácica, você bota aqui, bota o reloginho geralmente, né? E você programa lá quantos por cento, né, do seu batimento cardíaco, da frequência cardíaca máxima que você quer trabalhar, e aí seria melhor um aparelho que também custa mais ou menos isso, de 100 e pouco a 200 reais. Então, se você quer monitorar o seu exercício, aí invista num monitor cardíaco, tá? Aqui é para ver a saturação do sangue, mas também dá o batimento cardíaco. Então, dito que se você fizer exercícios físicos regularmente, vai melhorar o estado geral da sua saúde. Inclusive, vai ser prevenção e tratamento para o Covid. Como a pessoa que está com Covid, o risco de vida dela é a baixa saturação, qual é o tratamento? Fazer exercícios físicos, tá? Fazer exercícios físicos. Você precisa melhorar essa saturação. Precisa melhorar o transporte de oxigênio no seu corpo. Principalmente se o seu pulmão estiver comprometido. Qual é o tratamento disso? Fazer exercício físico. Então, se você teve Covid,
tem que fazer exercício físico. Obrigatório fazer exercício físico. De forma moderada, vai aumentando gradualmente. Como é que eu faço isso? Procura um professor de educação física para te orientando. E aí vai fazendo, vai aumentando, até você chegar a ter os seus níveis normais de transporte de sangue, para o sangue chegar de forma efetiva a todas as partes do seu corpo. Dessa forma, você vai aumentar a sua capacidade, né? vai melhorar o seu sistema oxidativo, né? Em todas as células, em todos os seus músculos. E aí no início você vai ver que vai ter um esforço físico nas mais básicas tarefas. O pessoal relata que vai subir um lance de escada, vai lavar uma roupa, fica muito cansado, né? Quem teve o Covid, mas aí a importância de você fazer exercício físico para ir recuperando essa capacidade física. E quando você faz exercício físico, você melhora tudo. Você vai começar a gastar mais gordura do seu corpo, então você vai emagrecer, vai ter um visual, né, estético melhor, uma saúde melhor, já que a gordura corporal em excesso é inflamatória, ela inflama o seu corpo todo. A pessoa que está acima do peso, ela está em constante inflamação. 24 horas por dia, inflamado o corpo todo. Uma inflamação que vai fazer mal no estresse, no humor, nas glândulas, em todo. Você vai impactar de forma negativa todo o seu organismo, toda a sua saúde mental, espiritual, toda. Então, abaixar esse percentual de gordura para ter níveis saudáveis, sim, é importante. Esse é um dos efeitos de se fazer atividade física regular. Você vai melhorar a sua sensibilidade à insulina, então você não vai ser diabético. Se a pessoa já é diabética, ela vai controlar esse nível de glicose no sangue. Então, qual é o remédio para o diabético? Fazer exercícios físicos. Se você tem colesterol alto, como é que você regulariza esse colesterol? Fazendo exercícios físicos. Quando você faz exercício físico, você vai produzir um bom colesterol e vai diminuir aquele colesterol ruim. Outro efeito positivo de quem faz exercícios físicos é que seu coração ele vai fazendo novas veias, ele vai fazendo novas vascularizações, ele vai vascularizando, ele vai criando novos caminhos para poder circular o sangue. Ela promove novos capilares sanguíneos, ela aumenta a capilarização do sangue, ele distribui por mais caminhos, novos caminhos. Olha que fantástico é o corpo humano. Quando você faz exercícios físicos regularmente, você aumenta o conteúdo de mioglobinas nos músculos esqueléticos. Isso aumenta a quantidade de oxigênio dentro da célula. Aí isso vai facilitar a difusão de oxigênio nas mitocôndrias, que quando o seu músculo, todo o órgão que utiliza o oxigênio, ele precisa ser oxidado dentro dessa mitocôndria. Então é tão importante para fazer todas as atividades físicas. Então não é só a quantidade de oxigênio que você respira, e sim a capacidade de oxigênio, a capacidade que o seu corpo tem de utilizar esse oxigênio. Um atleta, ele vai conseguir utilizar muito mais oxigênio, potencializa a respiração dele muito mais do que o sedentário. Sem falar que quando você faz exercício melhora articulações, tendões, diminui dor nas costas, dor no cotovelo, dor no ombro, dor na lombar, estresse mental, depressão, ansiedade. Então quando você faz exercício melhora tudo, gente. Você não pode ficar sem fazer exercício físico. Então quem faz esses exercícios físicos trabalha melhor, vive mais feliz, né? Ela tem uma imagem melhor de si próprio, tem uma autoestima melhor, ela tem os níveis de depressão e de ansiedade reduzidos, ela tem uma melhora na sensação de bem-estar, né? Melhora o seu sono, a sua alimentação, na questão do apetite. Resumindo, quem faz exercícios vive mais e vive melhor, mais tempo e melhor, tá bom? Então tá aqui a relação da atividade física, né, da respiração, do oxigênio e do oxímetro. Para que serve aqui? Poderia servir nas aulas de educação física, né, na prescrição de um treinamento físico e na saúde das pessoas. Então, para quem teve Covid, quem tem algum sintoma, quem é fumante, quem tem bronquite, quem tem alguma doença respiratória, é importante ter sim esse aparelho em casa, se tiver condições. Se você quer agora monitorar uma atividade física, aí já é mais importante o monitor cardíaco, aquele que a gente bota a cinta aqui. Invista no professor de educação física, pode ter certeza que vai ser o melhor
investimento da sua vida, tá? Se você não tem condição de pagar uma academia, faça minhas aulas que estão de graça. Se você não tem condição de pagar um personal trainer, faça minhas aulas que estão de graça. Eu atendo no Núcleo Bandeirante, no Salão Comunitário, toda segunda, quarta e sexta. Eu tenho as 6 turmas com aulas presenciais. Por conta da pandemia, toda segunda, quarta e sexta eu estou enviando uma aula completa, explicada passo a passo, para você fazer exercícios físicos em casa. Só vem comigo, a aula é completa. Tem um aquecimento, o aquecimento melhora, aumenta a circulação sanguínea, e aí já começa a levar mais oxigênio para o corpo, para os músculos, avisando que eles vão fazer exercício. Durante o exercício, o músculo também recebe bastante oxigênio, e aí a gente vai melhorando aqui essa troca gasosa, soltando gás carbônico, respirando melhor, diminuindo o batimento cardíaco, diminuindo a pressão alta, diminuindo os níveis de glicose e de diabetes, deixando os ossos mais fortes, diminuindo o seu risco de ter osteoporose. Se você tem osteoporose, melhorando e tratando a sua osteoporose, tá? Se você teve AVC, trombose, faça minhas aulas, faça exercícios físicos, procure um bom professor de educação física para estar treinando no mínimo 3 vezes na semana, no mínimo 150 minutos, moderados. Moderado é aquele que você consegue conversar com dificuldade. Ou 75 minutos intensos. Intenso é aquele exercício físico que você não consegue nem falar enquanto você está fazendo ele. Tá? Aquela caminhadinha que você vai, conversando com uma amiga, falando sobre a novela, é legal. Para a mente, para esparecer, mas para fazer adaptação fisiológica, como por exemplo, te emagrecer, não vai dar muito resultado. Você tem que ser uma caminhada assim muito vigorosa, ou então corre, para poder ter essa adaptação fisiológica. Tem que ser um exercício físico, não só uma atividade física. A atividade física é muito pouco para poder gerar uma adaptação fisiológica. É melhor do que ficar em casa vendo televisão sentado comendo pipoca? É melhor. Vá caminhar. Agora, já que você está caminhando, faz essa caminhada vigorosa, que aí você vai conseguir ter as adaptações e melhorando o seu corpo, o seu organismo, tá bom? Faça minhas aulas, segue aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Professor Luciano Lopes, e aproveita as aulas que são de graça.